eventos possa justificar a execução do genocídio do povo armênio ou de qualquer outro povo. Na primavera de 1917, portanto, após os grandes massacres e deportações do genocídio, um governo provisório armênio, instalado em Tiflis, tem imensas preocupações. Primeiro, o esvaziamento da Armênia histórica. Segundo, sua ocupação russa. Terceiro, os sobreviventes do genocídio refugiados no Cáucaso. Esse governo provisório, de maioria Dashnak, dividiu o território em 4 províncias: Van, Erzurum, Bitlis e Trebizond, e repatriou armênios refugiados, projetando uma nova armenização da Armênia turca. Centenas de militantes Dashnaks exerceram um papel decisivo na criação da República da Armênia, atraindo armênios de outras regiões para a reconstrução da nação e auxiliando os repatriados estimados em cerca de 150 mil pessoas. O ano de 1917 transcorreu assim, em meio a intensas atividades de reconstrução de lares, criação de gado, plantações, a fim de criar provisões para o inverno. Os jovens foram objeto de cuidadosa atenção, tendo sido retirados dos orfanatos e resgatados dentre os curdos a preço de ouro. Entretanto, a despeito de tantos esforços, a metade dos sobreviventes já havia se dispersado pelo Transcáucaso. E, além disso, a maioria da população era de muçulmanos hostis, curdos, turcos e lazes. Portanto, a imensa dificuldade de restabelecer uma nação armênia na região das províncias de Van, Erzurum, Bitlis e Trebizond. A despeito dos esforços em batalhas, as províncias de Erzincan, Van, Erzurum e Mush são tomadas pelos turcos. Paralelamente, seguiam os conflitos entre tropas turcas otomanas e tropas russas pelo domínio do Transcáucaso, reinava o caos na Rússia e havia conflitos mesmo entre os membros armênios ocidentais e orientais do governo provisório de Tiflis. Em meio a essa situação geopolítica e interna tão crítica, o governo armênio provisório proclama a independência e lança as bases para uma república parlamentarista armênia, centrada em Yerevan, estendendo-se desde Karabakh até Kars, com 60% de população armênia. É preciso lembrar que às vésperas da proclamação da independência, como já foi dito aqui hoje, 3 batalhas heróicas detêm a entrada de tropas turcas em Yerevan e dão condições para a proclamação da independência. Estava em jogo o destino de um último punhado do sagrado solo milenar armênio. Assim nasceu com sacrifício de sangue a primeira República Armênia, precária, minúscula, de fronteiras mal definidas, correspondendo vagamente ao que era a Armênia russa dos czares. Ainda assim, uma república, a primeira. Depois de 500 anos de dominação estrangeira, a Armênia reencontrava, enfim, o caminho de sua soberania nacional. Daí porque 28 de maio é celebrado como data magna da história da Armênia moderna. A proclamação desta independência foi vital para a sobrevivência da Armênia, pois permitiu algum grau de independência nas conversações para a paz, com vizinhança tão conflituosa, paz essa tão necessária, uma vez que a realidade do dia a dia da população era de fome e desespero. A efêmera República Independente da Armênia, atuante entre maio de 1918 e dezembro de 1920, ou seja, apenas 2 anos e meio, conseguiu impor um alentador espírito de progresso e modernização à sociedade que resultou no voto feminino já em 1919, antes da França e da Grã-Bretanha, na preservação do patrimônio cultural e educacional armênio, resgatando livros, documentos históricos e obras de arte de Tiflis, Ani, Lori
e outras cidades e concentrando-as em Erevan, e na criação da primeira universidade armênia